Eu continuo aqui com a bióloga e mestre em saúde pública, Lúcia Schuller, falando sobre as pragas do verão. A Lúcia tem um livro aqui, olha, que é o Manual Descomplicado Doméstico de Controle de Pragas Urbanas. Então, se você quer aprender tudo, compra esse manual aqui que vale a pena. É bem descomplicado mesmo. Agora, tem coisas que você vai aprender aqui agora e não é complicado também não. É só você entrar no nosso site, que é o redevida.com.br, e mandar pra gente a sua dúvida. A Lúcia vai responder. redevida.com.br/vida melhor, tá? Corre lá. Pergunta aqui do Maurício Andrade, ele é de Vitória da Conquista, na Bahia. Ó, um beijo pra toda a turma da Bahia, viu? Ele diz, boa tarde, eu tenho uma dúvida. Em minha casa, embaixo dos móveis de madeira e portas, sempre fica um pozinho, quase todos os dias, da cor correspondente à porta ou ao móvel. E não tem esses buraquinhos visíveis. Não sei o que fazer para exterminar essa praga. O que seria isso, se não tem os buraquinhos? Aí pode ser que seja cupim mesmo. Precisa ver se esse pó que ele tá vendo é um pó que ele pega na mão e sente um granuladinho, um grãozinho bem pequeno. Se for esse pó granulado, é cupim de madeira seca. E aí, o que faz, hein? E aí tem que buscar, tem que chamar uma empresa especializada, ela vai perfurar, ela vai, às vezes, retirar a porta, que se está saindo embaixo da porta, né, o que ele falou, você tem que tirar a porta, virar de cabeça para baixo e ver se não tem furo por debaixo, porque o bicho pode estar alojado ali. Então, depende do resíduo. Eu não estou vendo o resíduo, eu não sei bem. Mas se o resíduo é áspero, é cupim. Tá. Se é um pozinho, é brócolis. E se não fizer nada, ele vai perder essa porta? Se não fizer nada, a tendência é ele perder. Tá, é bom correr não atrás imediatamente, mas porque não é um animal um inseto tão agressivo. Tá. Mas a tendência é ele perder, sim. Maria do Carmo, do Rio Branco do Ivaí. Olá, Cláudia, boa tarde. Na minha casa se formam montinhos de terra no meio da cerâmica. Gostaria de saber se é cupim ou o que realmente é e como posso fazer para extinguir essa praga. Bom, provavelmente é formiga, não é cupim. Formar monte de terra no meio da cerâmica, é monte de terra solta e é no piso. Montinhos de terra no meio da cerâmica. Se é montinho de terra solta no piso, é formiga. Se é um canal durinho no azulejo, é cupim. Tá? Aí, para verificar, tem que tirar aquela terra. Se é no piso, tem que tirar aquela terra, ver se encontra o inseto e fazer uma infiltração com inseticida naquele ponto. Tá. A mesma coisa com o cupim, aí o cupim tem que ser mais investigativo. Se for na parede, tem que buscar se ele está vindo do forro, se está vindo do solo. Aí tem que ser um pessoal que conhece o assunto para poder ajudar. Tá. A Regina Helena Guimarães Mello, ela é do Rio de Janeiro. Ela diz, boa tarde, gostaria de saber por que baratas voadoras entram no meu apartamento, que é no quarto andar. Elas vêm de onde? Existe um vão entre o ar-condicionado e a cobertura de alumínio. E os pombos ficam ali e várias vezes já reproduziram. O que faço, já que é difícil, pois o local é de difícil acesso pela altura? Realmente, ela está numa situação complicada. São duas questões aí. A barata, ela pode estar saindo do ralo do banheiro. Não precisa, a não ser que ela tenha visto a barata entrar pela janela. Mas ela falou que a janela é bem vedada, ela deve estar saindo do ralo. E aí, o que ela pode fazer é... Ela nem disse que a janela é vedada, ela mora no quarto andar. A barata voa até o quarto andar? Voa, principalmente se tem vegetação perto. Se tem palmeira... Ela gosta de ficar abrigada naquela vegetação, então ela pode entrar. Mas ela pode estar saindo do ralo também. Do banheiro. Do ralo do banheiro, porque elas adoram rede pluvial. Né? Tem uma coisinha que a gente pode colocar no ralo para ajudar, não pode? Tem, você pode ter uma barreira de borracha que você coloca, a hora que você coloca a barreira, ela meio que forma um pouquinho de sucção. Então a barata não consegue sair por ali. E vende em lojas de material de construção, não é complicado não. De achar. Tenta ver bem isso. Bem facinho. Tá, e aí do pombo, o que ela faz? Do Como pombo, é que a gente faz? Ela vai ter que fazer um recurso, vai ter que chamar alguém para tirar os pombos do ar-condicionado. Não pode ficar ali isso é perigosíssimo, viu? Porque a gente respira e você ar, respira aquilo direto. Aí a tua saúde que tá em jogo. E não brinca pode com dar isso, uma não. meningite, viu? É verdade.
Então, Regina, corre atrás de solucionar isso. A Ana Clara Costa Rica, será que ela é da Costa Rica? Bom, se for, muito obrigada pela participação, né? Eu não sei se tem uma cidade chamada Costa Rica aqui no Brasil. Não tem? sei, não. Aí ela diz, oi, tudo bem? Queria saber como espantar as formigas menores e as maiores que têm asas. Aqui em casa, não pode deixar um chocolate em cima do armário que as formigas vêm e comem. E à noite, elas ficam no telhado, são várias formigas com asas. Tá. Essas formigas com asas é só com vinagre. Então, você deve pegar um vinagre de vinho branco simples, colocar num borrifador e borrifar, aí tem que borrifar todos os dias, ao entardecer. Você borrifa na entrada da casa, você pode borrifar por onde elas estão entrando. Porque com o passar do tempo, com a agressão que você está dando para aquelas formigas, elas vão mudar de casa e vão para um outro lugar, tá? Com relação às formiguinhas pequenas, aí já é um problema um pouquinho mais complicado, porque precisa ver onde as formiguinhas estão. Então, ela pode colocar uma esquinha de alimento, qualquer coisa que a formiga goste, coloca lá na pia e fica observando. Tem que ter paciência. A formiga vai vir e ela vai chamar as outras. Aí as outras vão vir, vão consumir aquele material também. Com isso, se forma um carreiro. Com a formação do carreiro, você vai à origem do carreiro e você sabe de onde que elas estão saindo. Sabendo disso, você vai lá, se é um azulejo, você joga detergente diluído com um pouquinho de água e fecha com um vedante qualquer, tá? Pode ser até sabão em pasta, não tem problema. Se é tomada, você joga talco de bebê ou talco sem perfume, o que você tiver. Uma camada fininha, não demais, uma camada fininha. Porque o talco, ele adere no corpo do inseto e ele desidrata o inseto. Assim como também, às vezes, porque o inseto ele não tem nariz, né? Então, as aberturas para ele obter o oxigênio, elas são laterais. E o inseto logo evita. Quando ele percebe, principalmente a formiga, a presença do talco, ele evita, vai por um outro caminho, porque ele sabe que os grânulos são muito pequenos e eles vão entupir o acesso de respiração. Legal. A pergunta da Alessandra Claudimara Rios Vale, ela é de São João del Rei, ela escreveu um socorro com todos os ossos que você puder imaginar. Ela deu socorro! Ela diz o seguinte, como acabar com as abelhas arapuã? Elas estão acabando com as minhas rosas, não sei mais o que fazer. Vixe. A abelha arapuã é um bicho de preservação, né? Então, como é que você vai acabar? Ela faz o ninho em árvores, né? Em locais próximos à casa dela. Então, acabar com o inseto é fácil, é só você jogar. Achou o ninho, você vai lá, joga inseticida, acabou o bicho. Agora, precisa ver se isso vai ser legal para a natureza. E a gente tem que pensar também, porque controlar a praga não é só eliminar barata, né? A barata você sabe que é um inseto nocivo, que vai transmitir doença. Mas você tem que pensar nos outros bichos que estão no meio ambiente. Tem que pensar nessa cadeia alimentar também, qual é a função dessa abelha arapuã, aí pensar no que é que vale mais a pena, né? Fora que as abelhas... é bonita, mas as abelhas são importantes. Então, elas estão sendo, inclusive nesse congresso que eu fui, o tema foi abelha. Tá todo mundo preocupado com as abelhas pelo fato de serem elas exclusivas para algumas plantas, para a distribuição de alguns vegetais e para a própria alimentação humana. Então, sem as abelhas, a gente não sobrevive. A Daniela, tem tanta pergunta. Dá tempo para fazer um pouquinho mais? Tem que ser corrido, Lúcia. Vou correr, a Daniela de Pouso Alegre queria saber sobre os pássaros. Ela diz, aqueles que criamos em casa, chamados de burguesa, que parece com um pombo. Ele também transmite doença? Transmite, você tem que ter uma higienização grande. Se ele está solto ou numa gaiolinha, você tem que manter uma higienização. E a higienização a gente faz sempre com cândida. E na hora que você for limpar a gaiola, usa uma máscara para você não respirar os esporos de eventuais fungos que estejam ali e passar cândida diluída, lavar bem,
para esterilizar bem o piso. Transmite doença, sim. Ângela Maria Matos Carvalho de Niterói. Cláudia, eu tenho problema com morcegos na garagem do meu prédio. Não tem como colocar tela porque é muito aberto. Eles sujam os carros. O que eu posso fazer? Acender luz. Acender luz? Luz. Fala na reunião de condomínio. Iluminação na garagem o tempo todo. Problema de morcego em forro, em qualquer lugar fechado, é luz, luz, luz. Tá. Tem mais uma pergunta aqui que vem de Maceió. É da Delma da Silva Santos. Qual é o veneno usado para o cupim? É o cupinicida. É um veneno que tem um registro específico para esse controle. Tem alguns cupinicidas que são de uso, vamos dizer, por qualquer pessoa, que estão à venda em prateleira. E tem alguns que são somente profissionais. Respondeu também a pergunta já do Maurício Andrade, de Vitória da Conquista. E aí, vou terminar aqui, a Denise de Araruama, ela disse que está assistindo o programa, tem 2 dúvidas, trabalha numa escola que tem muitos pombos. Ela disse que já teve toxoplasmose, ela pergunta o que ela pode fazer. E a outra dúvida é, tem uma filha pequena e a pediatra não quer que eu use veneno para mosquito, mas o quarto tem muitos mosquitos e quando ela está mamando, às vezes de madrugada, é horrível, a mosquitada vem mesmo. Ela mora em Araruama, eu conheço, região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Não tem que fazer, você tem que se proteger do mosquito. Como? Proteger do mosquito. Tela no berço, né? O tempo todo. Tela para os adultos também nas camas, isso é importante. Existem alguns produtos repelentes que você passa na tela, mas eles não têm registro, mas estão em fase de registro. Eu sei que isso vai chegar no Brasil. No local, ali naqueles aparelhinhos de tomada, em vez de você colocar o inseticida, você pode colocar uma casquinha de laranja, onde coloca o refil, sabe? A laranja, a casquinha da laranja, ela também age como um repelente. Né? E plantar muita planta repelente. E isso é bastante importante para você plantar citronela, entendeu? Manjericão. Manjericão, ele tem um cheiro gostoso demais, apetece no molho e tal, mas esses bichos não gostam de manjericão. Então, se você plantar bastante manjericão do lado externo, principalmente próximo da janela, isso ajuda bastante. E manter tela bem vedada. Ok. Bom, eu sei que tem mais dúvidas, mas a Lúcia volta e ela tá no Lúcia Schuller, com 2 L's, .blogspot.com.br, o telefone 011 43 30 6644. Ou então no e-mail lucia@abcexpurgo.com.br. Muito obrigada, viu? Nada, imagina.